A prática pedagógica histórico-crítica e educação física. Uma experiência com os jogos indígenas e africanos, por Leonardo Carlos de Andrade. Resumo. Esta experiência de ensino foi desenvolvida em uma escola federal no município de Goiânia, tendo como conteúdo os jogos indígenas e africanos nas turmas de 5º ano. Trata-se de uma prática pedagógica da educação física desenvolvida com 23 aulas, ministradas em 3 encontros semanais no turno matutino, no período de 13 de março de 2018 a 10 de maio de 2018. O percurso pedagógico foi desenvolvido em 5 momentos dialeticamente articulados: conceito de jogo tradicional, jogos indígenas, jogos africanos, preconceito e atualidade. Elaboração de um livro-portfólio. A prática pedagógica está fundamentada nos pressupostos teórico-metodológicos da pedagogia histórico-crítica, e os resultados obtidos se materializaram em um material pedagógico permanente para a escola e na cartaz dos alunos. Road, Educação Física, Pedagogia Histórico-Crítica, Jogos Indígenas e Africanos. Educação Física Escolar, o ponto de partida. O presente texto apresenta uma síntese da prática pedagógica referente ao primeiro trimestre da disciplina de Educação Física em uma escola que se encontra na região noroeste de Goiânia. O locus principal desta proposta é a sequência didática histórico-crítica para o ensino dos jogos africanos e indígenas para as turmas de 5º ano. Trata-se do trabalho educativo desenvolvido pelo professor de Educação Física que se propôs a desvelar as consonâncias entre um dos temas da cultura corporal, neste caso, os jogos e brincadeiras, e a realidade objetiva, trazendo à tona a ancestralidade indígena e africana que edificaram a cultura nacional. Nessa esteira, advogamos por um ensino que oportuniza a formação de um sujeito concreto, crítico e consciente da realidade social, buscando materializar o ideário supracitado. Tematizamos o elemento da cultura corporal, jogos e brincadeiras, concomitantemente com suas raízes africanas e indígenas, trazendo à tona a historicidade e dialeticidade do método, que embasa esta experiência didática. O referencial teórico que subsidiou essa experiência foi a psicologia histórico-cultural de Vygotsky e a pedagogia histórico-crítica de Saviani. Apontamos de antemão a unidade teórica entre psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica, no que cabe à formação intencional e objetiva por um processo dialético de síncrese, mediação, conceitos e síntese. Tanto Saviani quanto Vygotsky compreendem que o processo de socialização do conhecimento é inerente aos conteúdos e formas elencadas. Essa articulação sustenta a prática pedagógica. Portanto, o processo de apreensão da realidade pela aproximação do sujeito com o objeto só é possível de forma plena e ampliada pelo trabalho educativo intencional e objetivo no âmbito escolar. Destaque: o conhecimento é elemento mediador entre a espécie humana e o gênero humano, que emana na consciência como expressão simbólica do real que rompe com as barreiras do concreto, que para Marsilha converge em uma interdependência dialética entre quantidade e qualidade.
A referida experiência foi desenvolvida em uma escola pública de âmbito federal. Essa instituição educativa, que hoje se configura como uma unidade de educação básica, a priori, se fundou como colégio experimental que foi criado pelo Decreto-Lei nº 9.053, de 12 de março de 1966, e suas atividades iniciaram em março de 1968. Atualmente se constitui como um colégio que recebe crianças das diversas regiões de Goiânia e que conta com ações destinadas a toda a comunidade, principalmente as camadas mais populares. A área de educação física assume aulas em todas as turmas, desde o ensino fundamental até o médio. A experiência foi materializada no quinto ano A e B, com 60 alunos no total. O percurso metodológico ocorreu em 3 aulas semanais com duração de 45 minutos. Reiteremos que as aulas foram desenvolvidas no turno matutino, no período de 13 de março de 2018 a 10 de maio de 2018, e tiveram como objetivo geral compreender as diferentes manifestações dos jogos de matrizes indígenas e africanas, tendo como locus principal a historicidade. Este escrito, além de relatar uma prática pedagógica, visa apontar possibilidades teórico-metodológicas fundamentadas na didática preconizada por Saviani, e que carece desse debruçar coletivo. Os objetivos específicos foram: 1. Compreender a relação existente entre os jogos da contemporaneidade e suas matrizes indígenas e africanas. 2. Vivenciar e identificar os diferentes tipos de jogos e brincadeiras de matriz indígena e africana. Compreender as contradições sociais do negro e do índio na atualidade. Ademais, ressaltamos veementemente nossa compreensão de prática pedagógica histórico-crítica que ocorre na realidade humana em sua totalidade histórica e social. Na verdade, em sua complexidade, onde todo o processo didático está inserido na prática social e em seu potencial político revolucionário. Destarte, enfatizamos que o processo de transmissão e assimilação ocorre de forma dialética, onde a problematização se localiza na descoberta do melhor conteúdo e o mais adequado método, a elaboração realizada pelo professor. A instrumentalização é a aula propriamente dita. É a sistematização e intervenção na transmissão intencional dos elementos mais elaborados, essenciais para a apropriação dos sujeitos, que no campo da educação física é a cultura corporal. A cartaz pode ou não acontecer, é a incorporação dos conceitos a fim de que esses se tornem segunda natureza. Jogos indígenas e africanos, o processo de transmissão e assimilação do conhecimento. A experiência aqui relatada é subsidiada por uma concepção revolucionária de educação, pois quando se trata de prática pedagógica, não se restringe apenas a elencar ações e estratégias, mas em fazer opções teóricas que sustentam e orientam o projeto de ser humano que se quer formar. Elucidemos esta reflexão acerca da função social da escola que, consequentemente, tomamos como precípua na educação física. A escola tem uma função especificamente educativa, propriamente pedagógica, ligada à questão do conhecimento. É preciso, pois, resgatar a importância da escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o problema do saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da educação escolar. Saviani, 2011. Soares, Ideal, 1992, em consonância com Vygotsky, propõe então a organização do conhecimento a partir da categoria totalidade, com mediações que vão se complexificando no pensamento do aluno de forma espiralada, desde o momento da exposição dos conceitos concretos da realidade até sua análise, internalização e explicação por parte dos alunos.
Sabemos que a abstração do real só tem eficácia quando destinada à prática social, pois esse é um processo contínuo de aproximação e ação com a materialidade. Visando tecer uma metodologia pautada nas referidas teorias, se concebeu uma compreensão por parte do professor acerca do método de ensino pautado na socialização dos conceitos clássicos alusivos ao conteúdo em questão, a fim de garantir o salto qualitativo. Segundo Marcília et al., o ensino toma como ponto de partida e chegada à prática social. Porém, também acontece na prática social, pois a prática pedagógica é concreta. Do mesmo modo, a instrumentalização, problematização e cartaz, momentos do método histórico crítico, não acontecem de modo sequencial, mas sim dialético. Atente-se, pois, para a dialeticidade do método pedagógico. Como já destacado, uma problematização advém da prática social. Mas ao problematizar, podemos nos deparar com a necessidade de outras problematizações. Essas problematizações iniciais ou derivadas terão como imperativo novas instrumentalizações. Mas, ao mesmo tempo, se surge a necessidade de uma nova problematização. Isso significa que a instrumentalização em pauta produziu avanço no domínio dos alunos em relação ao conteúdo, o que já expressa cartaz. Marcília et al. Em outras palavras, esses momentos são simultâneos e não são para a compreensão deste movimento que incide a necessidade de um olhar dialético. Por conseguinte, entendemos que não existe método pedagógico histórico crítico enquanto receita, pois advogamos que o trabalho pedagógico deve ser sistematizado de forma intencional, exigindo o planejamento de conteúdos de modo articulado a cada etapa e em cada área do conhecimento. Dessa forma, assim como Rodrigues, Cope, Andrade e Martins, optamos por apresentar um trabalho com jogos e brincadeiras que privilegiasse a dimensão histórica desse conteúdo, visando superar a naturalização do real e escancarando as influências e a luta dos negros e dos índios na cultura brasileira. Acreditamos que a sistematização dessa experiência possa vir a somar-se aos esforços já existentes da didática histórico-crítica com os conteúdos da cultura corporal. Em sequência, demarcando o processo do trabalho educativo, foram ensinados diversos jogos indígenas e africanos, elencados atenciosamente pelo professor por suas dimensões simbólicas, políticas, históricas e filosóficas. Para embasar o processo de forma conteúdo, o professor se debruçou em um enriquecimento teórico em produções já existentes sobre a referida temática. Desse modo, as fontes primárias foram cadernos de ensino, africanidades, tese sobre etnodesporto indígena, o negro no Brasil, sítios digitais. No fim da escala trimestre, os instrumentos de avaliação tomaram forma, não como culminância, mas como parte de um processo contínuo e espiralado. Sobretudo, para se efetivar uma avaliação formal nessa perspectiva, os critérios e instrumentos de avaliação devem ser expostos desde o início para os alunos como desdobramento dos objetivos, fugindo da lógica de avaliação subjetiva e descolada do processo pedagógico. Algo que assombra o campo da educação física historicamente. O caminho teórico-metodológico. Sentado no método histórico crítico, planejamos um sequenciador de aulas que norteou o nosso percurso pedagógico para o ensino de jogos indígenas e africanos. Destacamos alguns momentos marcantes que iremos destrinchar nesse relato.
Jogo tradicional, jogo indígena, jogos africanos, superaram preconceitos e os estereótipos atribuídos ao negro e ao índio. Livro, jogos e brincadeiras de matrizes indígenas e africanas. As estratégias metodológicas eleitas para a materialização dos objetivos dessa proposta basearam-se em alguns eixos fundantes como os conteúdos de ensino, especificidades da cultura corporal e desenvolvimento, as formas, aulas teóricas práticas, leituras e arguições, e os destinatários, crianças de 11 anos imersas na atividade de estudo. Nas primeiras aulas apresentamos as brincadeiras e jogos comuns daquele público, que em nossa análise deliberamos como salva-bandeira, queimada e pique-esconde. Pedimos que as crianças nos falassem e mostrassem como se jogava. Nossa estratégia pedagógica era explorar aquilo que já conheciam como motivação para então iniciarmos o processo de ensino de fato. Em seguida, na tentativa de superar dialeticamente a concepção espontânea dos alunos pelos conhecimentos científicos, foi pedida uma pesquisa com a família, onde os discentes deviam questionar os parentes sobre quais jogos e brincadeiras aprenderam com pessoas mais velhas em sua infância e sistematizar por escrito em seus cadernos. A partir dessa investigação, o primeiro conceito começou a ser formado em diálogos e exposições nas vivências. A conceituação inicial sobre o significado de jogo, que era advinda do conhecimento de senso comum, e aquele apresentado pelo professor, que era referente às produções teóricas sobre o conteúdo, jogos e brincadeiras. Em síntese, esse conceito foi embasado em Rodrigues et al., trazendo que o jogo tradicional é aquele que garante a manutenção e complexificação dos jogos e brincadeiras entre as gerações, em que os ancestrais fomentaram os primórdios dos jogos, que no caso do Brasil, esta ancestralidade se expressa nas raízes indígenas e africanas. A aproximação com a cultura indígena se deu pelo jogo Arranca-Mandioca e nas aulas subsequentes, ainda na dimensão de instrumentalização da turma, buscamos ampliar o repertório de jogos indígenas, ensinando brincadeiras de diversas tribos como Tolói com Chico no Hati, Cabo de Guerra, Peteca e Jogo de Caça. Esses foram escolhidos por trazerem sua essência a representação da intensa relação dos povos indígenas com a natureza, da força e resistência de seus guerreiros, do conhecimento e organização dessas comunidades. Seguindo esse desenvolvimento metodológico, em uma das aulas foram apresentadas imagens dos índios no Brasil colônia e na contemporaneidade. Assim como destes povos, em suas tribos, em outros momentos, em suas tribos, em outros contextos, como na cidade. Essas imagens serviram de motivação para a discussão coletiva acerca de tudo que os alunos tinham se apropriado da cultura indígena, tendo como locus a seguinte pergunta: apesar de tantas influências e ensinamentos, os índios são respeitados hoje no Brasil? E, posteriormente, a quebra de alguns estereótipos como índio é preguiçoso, índio é selvagem. Minha avó era índia, ela foi pega no laço. As respostas oscilaram na dimensão conceitual, porém foram unânimes em destacar o desrespeito. Todavia, o que surpreende é que, mesmo que não tenha sido pedido, a maioria dos alunos rechaçou veementemente o preconceito ao índio e levantou a bandeira de superação desse status quo. Da mesma forma, como aproximamos os jogos indígenas do tema Jogos e Brincadeiras embasados por Rodrigues et al., o fizemos também com os jogos africanos, após a exposição das relações com nossos ancestrais africanos. Pedimos uma pesquisa da influência dos povos africanos no Brasil. Na aula subsequente, contextualizamos as diferenças da culinária e a música brasileira. Em seguida, vivenciamos um jogo natural da Tanzânia e de Moçambique chamado Simamacá e tem como marco a musicalidade e o ritmo além do dialeto local.
Posteriormente, apresentamos outros jogos, dessa vez elencados, tendo como critério a história e a luta do negro no Brasil em sua essência. Em outras palavras, para além da aparência, jogos foram Escravo Jorge, Cotinho Queimado, Manuela e Negro Fugido. Segundo Areias, no período da escravidão no Brasil, os negros buscavam inúmeras formas de libertação e esses jogos eram em questão, retratam e auxiliaram no movimento de resistência do negro no Brasil. Silva afirma que as dimensões históricas, filosóficas, políticas, estéticas, sociais e motrizes devem ser exploradas na aula de educação física, pois só assim será possível delinear um processo de totalidade da prática pedagógica. Neste caso, os saberes sobre o movimento da negritude no Brasil são inerentes a esses jogos e brincadeiras, se manifestam como paradigma da cultura corporal. Como síntese, chegamos à compreensão que nós não somos descendentes de escravos, mas sim de pessoas que foram escravizadas. Somos descendentes de reis e rainhas africanos, guerreiros e guerreiras que lutavam por não aceitar a condição de explorado. Este ponto nada mais é que clara referência à consciência de classe, apontando as contradições históricas de dominação do homem sobre o homem e da importância das classes subalternas se fortalecerem em unidade. Como culminância do trimestre, objetivando a complexificação da imagem subjetiva da realidade objetiva, houve a elaboração de um livro que tematizou os conteúdos do trimestre. Esse livro foi confeccionado a muitas mãos, trazendo um registro formal das experiências e conteúdos apropriados durante o período. Foram organizados grupos de trabalho, sendo que cada equipe ficou responsável pela sistematização e ilustração de um dos temas conteúdos ensinados. O professor uniu os registros elaborados pelos alunos, colocou em uma sequência compreensível e formalizou a paginação e o sumário. Junto com os técnicos responsáveis pela gráfica da escola, foi feita a impressão e a redação do livro portfólio. A capa da obra também foi criada pelas mãos dos alunos, que, agora enriquecidos pelo conhecimento apropriado ao longo da etapa, deram o tom do produto de seu trabalho. O livro portfólio foi catalogado e compõe o acervo de obras da biblioteca da escola. Isso bem representa a cartaz, pois os alunos tiveram um salto qualitativo, complexificaram sua compreensão do mundo para além das barreiras da alienação, podendo assim desfrutar em parte da universalidade do gênero humano nas inúmeras cartazes que ocorrem no processo educativo. O avanço no desenvolvimento cria novas possibilidades de problematizações por parte do professor e, consequentemente, instrumentalizações. O processo didático de aproximação com o real é contínuo e histórico em suas múltiplas determinações. Considerações finais. Do início ao término do trimestre, a proposta pedagógica aconteceu nas datas previstas, com exceção do dia 5 de abril de 2018, onde houve um evento atípico na escola, que envolvia poesia e textos literários, para além dos conhecimentos específicos do tema jogos e brincadeiras. Ensinado, os alunos se apropriaram também do contexto histórico da cultura brasileira e influências indígenas e africanas nesse processo, superando estereótipos e preconceitos ao diferente. As vivências evidenciaram que a produção da cultura consiste na transformação da natureza e dos saberes historicamente desenvolvidos pelo trabalho. Os jogos e brincadeiras também são produtos desse trabalho, ao mesmo tempo em que são elementos importantes no ato de sua realização. Desse modo, podemos fazer uma correlação com diferentes formas de transformação em que a escola tem papel essencial na formação humana dos filhos da classe trabalhadora. Destaque, reiteremos, que a prática pedagógica histórico-crítica deve se efetivar visando que os conteúdos mais desenvolvidos sejam transmitidos das melhores formas para todos os indivíduos, com o intuito que os conceitos sejam incorporados objetivamente e orientem objetivamente suas ações na realidade concreta. Em outras palavras, que o aluno aprenda na escola, conseguindo ter uma visão sintética da sociedade e que possa contribuir na luta coletiva, agindo sobre ela.